Olá, boa noite, pessoal que está chegando. Eu sou a Malu Fuxuber, sou coach de estilo de vida e criadora do programa Detox na sua vida. Então, se você ainda não conhece meu trabalho, acessa lá no euessencial.com e ganhe um presente, cadastre-se para receber sempre novidades. Pessoal chegando, estou esperando para ver quem vai ser o primeiro a me dar boa noite. Ainda não vi. Regiane, hoje foi a Regiane, muito bom. Boa noite, Natita, boa noite, Esther. Boa noite, Martina. Boa noite, Raquel, obrigada. Boa noite, Danilo. Gatuza, sempre presente. Muito bom. Tudo bem por aqui, sim, tudo calmo. Acabei de dar uma super aula para um grupo do programa Pais Parceiros, uma aula de meditação, e foi bem legal, foi muito bom. Obrigada, Danilo, por compartilhar. Foi bem gostoso mesmo, Regiane. Eu parei aqui um pouquinho que eu fui beber água. Deixa eu estar aqui pra gente se ver. Foi muito bom, porque é um grupo que não está acostumado a meditar, né? E eu adoro quando a gente consegue despertar a curiosidade, né? Que bom, Danilo, também acho ótimo você estar aqui. Seja bem-vindo sempre, viu? Então foi muito legal perceber, né, que a pessoa quando experimenta a meditação e se sensibiliza, é realmente muito gratificante, porque a gente sabe que vai experimentar outras vezes, né? E aí é ótimo, porque muitas outras possibilidades se abrem. Minhas noites da minha família estão melhores. Que bom, Danilo. É ótimo. Meditação muda tudo, muda a vida, né? Boa noite, Luciano. Boa noite, Helena. Tudo bom, minha querida? Bom te ver. É engraçado, né? Eu vi seu periscope ontem, adorei. Legal, Raquel. Obrigada. Né? A gente está aqui todos os dias no nosso Relax Scope, né? Para que a gente possa ir dormir com a cabeça mais vazia e realmente ir aos pouquinhos botando a meditação como uma prática na nossa vida, né? Olá, Du Castro, tudo bem? Quem não consegue meditar à noite ou quer meditar de manhã e à noite, né? Pode também às 8 da manhã ter um periscope da Paula Abreu. Então, quem não conhece a Paula, eu acho que a maioria conhece, mas sempre pode ter alguém novo, né? Oi, Olivia, tudo bem? Segue a Paula Abreu, que tem a meditação também online, todo dia às 8. Boa noite, Rafaela. Boa noite, Juliana. Ai, eu adoro esses corações. Já fico animada para trabalhar e vambora. Então, gente, eu acabei de dar uma aula agora sobre meditação e foi muito gostoso. E aí me veio para a gente conversar hoje sobre emoções, né? Porque eu acho que quando a gente começa a trabalhar no nosso autoconhecimento, boa noite, Rosemary, é muito natural a gente começar a prestar mais atenção no que está acontecendo dentro da gente. E a emoção, ela tem um papel enorme, né, na nossa possibilidade de realmente viver dias mais plenos e mais felizes. Porque a emoção, olá, boa noite, estou precisando muito, crise de ansiedade. Digo, vamos acalmar, vamos juntas aqui então. Estamos aí falando, ó, as emoções, a ansiedade é isso aí, né? Olá, Marcelão, meu querido, seja bem-vindo, saudades. Então, a emoção, ela vai ajudar muito, sabe? Quando a gente começa a entender o que é a emoção, como lidar com as nossas emoções, ela nos ajuda muito a partir para um outro nível realmente de autoconhecimento, de presença. Boa noite, Dr. Paulo, tudo bem? E isso é muito gratificante. Não tinha 2 meses, poxa, Gi. E às vezes a gente vê que as coisas aqui dentro estão tão meio bagunçadas, né? Às vezes quase sempre, né, Olivia? E então, o que acontece? Quando a gente consegue entender essa questão das emoções, a gente consegue também lidar melhor com elas, né?
Eu não gosto de falar a palavra controlar emoções, porque eu acho que é isso que a gente tem que desaprender. Porque desde pequenininho nós tivemos que aprender a controlar as nossas emoções, né? Pelo menos assim, a maior parte das pessoas. Então é importante para gente tirar essa palavra controle quando está pensando em emoções e sim aprender a lidar, né? Quando você quer se relacionar bem com alguém, você não pensa em controlar esse alguém, né? Você vai pensar em criar uma relação boa com essa pessoa, né? Em interagir. E é a mesma coisa que a gente vai fazer com a nossa relação com as nossas emoções, certo? Então, o que é importante a gente entender, né? Que o nosso estado mental, ele vai refletir a chamada realidade de acordo com o que nós criamos a partir das nossas emoções. A minha realidade vai ser diferente da sua realidade. A gente pode estar vendo a mesma coisa, mas o que eu vou estar vendo e o que você vai estar vendo vai ser diferente, porque nós temos as nossas emoções, nós temos as nossas experiências, nós temos uma série de coisas, né? A forma que a gente interpreta o que a gente vê vai ser diferente. E muito dessa interpretação vem por conta das emoções que a gente tem e da forma que a gente aprendeu a lidar com essas emoções, né? Então, o desapego aos pensamentos e emoções é importante, sim, doutor Paulo, mas principalmente antes de pensar em desapegar, é acolher e entender. Porque o que a gente acaba fazendo muitas vezes é negar as emoções. E aí que começa toda a confusão, toda a bagunça dentro da gente. Porque não adianta, o que você resistir vai persistir, certo? Então, se você está sentindo uma emoção, existe um caminho para isso acontecer. É apenas uma energia que está passando, né? E se a gente pensar que a nossa realidade ela é dada pela lente que a gente usa, que tem a ver com essas emoções, tá emocionado, Valdo? O que vai acontecer é que nós vamos então perceber que na verdade não existe uma única realidade. Existem bilhões de realidades, né? E aí a gente pode escolher, Shanti, a gente pode escolher, né? Os pensamentos são nuvens, nossa consciência é maior. Exatamente. Boa noite. A gente pode escolher qual é essa realidade que a gente quer criar. E para que a gente possa, então, escolher qual é essa realidade que a gente quer criar, a gente vai, então, conhecer essa questão das emoções e aceitar, né? Só trava todos os processos de crescimento e evolução. Exatamente, porque você está resistindo a uma energia. A emoção, seja ela qual for, né? Seja ela a que a gente chama de positiva ou negativa, ela é apenas uma energia que tem uma frequência, certo? Então, quando a gente aprende a acolher a emoção que a gente está sentindo, o que acontece é que ela dissolve, que nem esses corações que estão aqui, certo? Porque ela não veio para ficar. A emoção é uma expressão, né? Definitivamente, é verdade, Regiane, o que resiste persiste, né? Então hoje eu quero trazer uma luz sobre essa questão das emoções, porque senão a gente vai vivendo num coquetel de emoções, né? E esse coquetel de emoções nos impede de enxergar e de viver as situações com a espontaneidade e a autenticidade que a gente quer, né? E pior ainda, de conseguir os resultados que a gente espera, né? Então, a gente vai conseguir perceber que as emoções elas vão afetar diretamente o nosso bem-estar físico e mental. E o que a gente tem que fazer quando essas emoções surgem, ok? Então, como é que a gente faz para deixar... Olá do México, boa noite. Buenas noches, é isso? Eu confundo italiano com espanhol direto, gente. Às vezes eu fui para Cancún recentemente, quando eu vi eu estava falando italiano. E realmente é um chip que está misturado aí. Então, se a gente conseguir compreender, primeiro, que a emoção... Buenas noches, tá certo, obrigada. A emoção é uma força natural. Segunda coisa, que ela é uma resposta fisiológica, ok? Então, ela é criada.
né, a partir de um processo fisiológico, certo? E que se a gente consegue entender que ela deve fluir livremente, a respiração é uma das chaves para acalmar a mente e para viver a emoção também, né, doutor Paulo? O que a gente vai fazer é conseguir perceber que essa emoção, ela deve fluir e não contrair, ok? A gente não aprende a lidar com as emoções, não aprendemos nem na escola e nem na nossa casa, né? Porque, na verdade, não é cultural a gente ouvir. Mando sim, Gabriel Garcia. A gente ouvir a nossa emoção. Na verdade, a gente acaba bloqueando a nossa emoção. Então, quando você quer expressar, você está sentindo raiva. Nós fomos ensinados que é feio, né, expressar sua raiva, né? Controle-se, não pode ser assim, né? A gente aprende desde muito pequenininho, não é? A gente leva uma vida toda para aprender errado, Regiane. Esse é que é o ponto, né? E quando eu fui para a Índia, uma coisa que eu aprendi, que um mestre falava para mim, era assim: eu não tenho que ensinar nada para vocês, eu só tenho que tirar tudo que vocês aprenderam. Porque o dia que vocês estiverem livres do que vocês aprenderam, vocês já vão ser essência. Oi, Carolzinha, tudo bom? Ainda deu tempo, que bom. Então, nosso momento agora é de desaprender, né? A raiva, por exemplo, é sempre um desafio. Não sabemos lidar normalmente. Não sabemos aprender a desaprender. Isso mesmo, Marcelo. A raiva é uma das coisas, né, que a gente fica bloqueado. Por quê? Nós temos alguns condicionamentos sociais para sermos aceitos, né? E também porque a gente mistura raiva com agressividade, né? A gente reprime tudo e fica no corpo, e não só no corpo físico, ele fica no nosso corpo, nos nossos corpos mais sutis também, sabe? A impulsividade nos faz fazer coisas impensadas, mas sabe o que acontece, Renato? A gente acaba agindo no impulso exatamente porque a carga está cheia, né? Você vai deixando acumular, e aí quando você vai ver, o que você faz é explode, né? Se você todo dia tomar as suas doses de liberação de emoção, você não vai deixar acumular, né? Se na hora que você sentir raiva, você puder expressar a sua raiva sem necessariamente sair batendo, pegando no pescoço, né? Porque esse ponto, a raiva é uma das emoções mais mal entendidas, mais mal compreendidas, né? Que ela tem um efeito maravilhoso, né, dentro do nosso sistema. A gente sente raiva, a gente ativa um monte de coisa. Só que aí a gente acaba, boa noite quem está chegando, a gente acaba usando a agressividade para expressar a raiva. E aí falam pra gente, não pode morder o amiguinho, não pode puxar os cabelos, né? E realmente, mas a gente também não ensina como é que a gente pode então expressar a raiva, né? Se a gente só diz o que não pode, a gente não aprende como pode então, né? Eu brinco com as minhas filhas aqui, tá com raiva? Pega um travesseiro, bate nele, tal, faz, né? Cada um escolhe como é que quer, né? E é muito isso, porque se a gente consegue aprender a expressar, por exemplo, o medo, né? O medo é uma outra emoção que bloqueia demais a nossa energia, né? Se você consegue liberar o seu medo, o que acontece o medo ele tem uma dose até o qual ele é saudável, né? Que ele tem o intuito de te proteger. Quando ele passa dessa dose, o que acontece é que você começa a bloquear, né? Você se paralisa e você também não quer sentir medo, né? E aí quando você bloqueia esse medo que você está sentindo, você faz ele amplificar, porque ele está ali dentro de você, né? Então, bloqueia as oportunidades também, porque você se paralisa, né? Então, eu queria dizer o seguinte, que a gente começasse a ter uma nova visão das nossas emoções, vendo as emoções como um relacionamento que você tem, tá bom? Então, você vai procurar se relacionar de uma forma que você não repele. Simplesmente você aceita.
recebe, né? Se você chega alguém na sua casa, toca a campainha, provavelmente você vai deixar entrar, você vai receber. Vamos dizer que você até não deixa entrar, sentar, deitar no sofá, né? Não consegue dirigir por medo. Ontem também eu recebi uma pessoa que estava assistindo nosso Scope, depois entrou em contato comigo, falando que está há 25 anos com uma síndrome do pânico, né? E que hoje em dia ela já nem sai de casa. Então, assim, são coisas, né? Oi, minha querida, tudo bom? São coisas que a gente começa a fazer, a criar contextos externos que vão nos bloqueando para várias outras coisas, né? Tá bom? E vai criando quadros mais agudos, mais graves, né? Daquela expressão, daquela emoção, sabe? Então é muito importante a gente ir entendendo que se a gente trabalha com a nossa emoção na dose homeopática, a gente nunca vai precisar tomar nada na veia no hospital, né? Você consegue ir limpando, tá bom? Não é nem limpeza, né? Na verdade, você consegue deixar liberar, ok? Então, eu queria que vocês entendessem esses 3 pontos. Que a emoção, ela é uma energia. Segundo, olá, boa noite, você que é a primeira vez aqui. Seja bem-vindo. Segundo, que é uma resposta fisiológica. E terceiro, que ela, do mesmo jeito que chega, ela vai embora, se você deixar passar, se você acolher. Agora, uma coisa que é importante, a gente também desaprendeu a identificar as nossas... Obrigada, Lília. A identificar as nossas emoções, né? O que acontece é que a gente começa a achar, assim, a gente começa, por exemplo, você tá com raiva e aí você vai e dá um outro nome para isso, né? Você começa a não saber interpretar o que você está sentindo. Então, quando você não souber o que você está sentindo, você só sabe que não está bem, que é uma confusão, o que a gente vai fazer é procurar só localizar no nosso corpo aonde ela está. Porque essa energia, ela está passando pelo seu corpo físico, certo? Então, se você consegue identificar aonde no seu corpo você está sentindo a sua emoção, você vai conseguir entender o que ela tem a te dizer. Porque a emoção, ela é só uma mensagem. Ela é uma mensagem que uma vez que você receba, o pombo correio vem trazendo no bico uma cartinha. Se você fala para ele, vai embora, pombo correio, vai embora, ele vai ficar aqui em volta de você até você pegar a cartinha, não é? Já se você pega a cartinha e fala, muito obrigada, pombo correio, abre a cartinha e lê, então o que você vai fazer? Você vai simplesmente conseguir liberar, ok? Então, basicamente, como que você pode liberar? Quais são as práticas que você pode usar para liberar e não mais se reter com a sua emoção, né? Botar debaixo do tapete. A primeira coisa que eu recomendo é usar mesmo essa questão do scanner físico, de você observar no seu corpo aonde está a emoção. Depois que você faz isso, você vai levar a respiração. Não há real separação entre o corpo e a mente. Nós somos uma unidade, profundamente isso, né? Depois você vai levar a sua respiração. A meditação é excelente, Marcelo, mas às vezes durante o dia você está sentindo aquela coisa e se você não para prestar atenção e deixar a cartinha, abrir a sua cartinha, vai ficar guardado, porque talvez você não tenha tempo de fazer na hora. Você vai identificar o local fechando os olhos, Thaís, né? Para mim, como eu faço, né? Para me mandar e-mail, liliamalu@euessencial.com, ok? O que eu faço, como funciona para mim e do que eu estudei, para você localizar no seu corpo, você fecha os seus olhos e sente a sua respiração. Vai ter sempre um lugar que você vai sentir um incômodo quando você tá com bloqueio de uma emoção, tá bom? Então, você vai levar a sua respiração e você vai levar a sua atenção para aquele ponto que você sentir. Às vezes você tá com um aperto no peito, né? Você já sentiu isso? Um aperto no peito? E não sabe muito bem explicar o que é, dar um nome. Alguns chamam de angústia, alguns vão chamar de tristeza, né? Mas pode ser no peito, pode ser na boca do estômago. Tem pessoas que sentem muito a emoção, né?
na boca do estômago. Então, desculpa, gente, tô tendo que bloquear um monte de gente nesse horário, né? Aí, às vezes, eu me perco um pouquinho aqui. Então, uma vez que você faça isso, né? Você vai levar a sua presença, né? Na boca do estômago, que você sente, Agnes? Isso quer dizer assim, tem uma característica, tá? Então, você vai e vai fechar os seus olhos e vai levar a sua respiração e vai ficar quietinha, sem se preocupar em, então é isso que eu tô sentindo. Não se preocupa, deixa que o seu corpo tenha uma inteligência dele, que se você não impedir que ele flua, ele mesmo vai dar conta da emoção, tá bom? Se você não impedir que ela passe, né? E aí você vai, respira, fica quietinho, acolhe e observa como que você se sente na presença dessa emoção, tá? Então, mesmo que você não consiga dar um nome, observa a sensação, tá bom? E aí você vai trazendo presença. A respiração, ela é essencial para te fazer essa conexão. Se você estiver muito desconectado, provavelmente você não vai apenas levar a consciência ao local do desconforto. Exatamente. Você levando a sua atenção. Eu sou vegetariana, não sou vegana, André, tá? Você levando a sua atenção para o ponto do desconforto, você vai receber uma mensagem, vai te dizer alguma coisa, vai vir. A não ser que você esteja muito desconectado, talvez você não consiga entender a mensagem. Mas, em geral, se você fechar os olhos e respirar, vem uma mensagem. 2, né, Thaís? Vem uma mensagem, vai vir para você. Você tá triste. Exatamente, não precisa racionalizar. Você pode deixar que a energia, a inteligência do seu corpo vai levar embora. Depois que você acolher, né? Você não precisa entender. Isso é muito importante. Você não precisa levar para a razão, mas você precisa levar para a consciência. É diferente, né? Você precisa saber que ela está ali. Você precisa perceber o que ela quer te dizer, né? E aí sim, vai vir provavelmente a liberação dessa energia e vai vir a expansão, vai vir alguma ideia para você do que você pode fazer, né? Elevar a energia a um irmão seu. Pode também, né? Obrigada a quem está compartilhando com os convidados, tá bom? E é isso. Então, o que a gente... Obrigada, gente. Que bom que está sendo bom para vocês, né? Informação e a gente sabendo informação. Astrologia. Eu sou do tipo, Thaís, que se você me disser usa cristal, eu uso cristal. Vamos fazer um jogo de tarô, eu faço jogo de tarô. Sabe? Eu adoro, sabe? Eu adoro tudo e adoro astrologia, mas não entendo nada de astrologia, além do muito básico de revista de mulher, sabe? Tipo Nova, essas coisas assim, que eu gostava de ler, ok? Usar o Ho Oponopono ajuda, muito bom, tá? Uma coisa que eu aprendi, essa semana eu tô fazendo coaching com o Joey Vitale, que é o cara que aplica, né, que usa o Ho Oponopono há décadas, né? E ele tem vários livros sobre isso, e eu tô fazendo um coaching com ele nesse período, e a aula dessa semana, de anteontem, foi uma aula inteira sobre o Ho Oponopono, sabe? E eu vou falar da EFT daqui a pouco, tá bom? O Ho Oponopono é uma técnica que vai te ajudar a trabalhar o perdão, sabe? Porque o perdão, gente, é uma das maiores coisas a serem trabalhadas quando você está falando de emoção, né? Porque tudo que você bloqueia, na verdade, você precisa perdoar, né? Alguma coisa que aconteceu que você não deixou fluir, né? Então, Neuza, né? Eu acho que é Neuza o nome que me perguntou o que é o Ho Oponopono. É uma técnica que você usa 4 frases, né? Eu te amo, eu sinto muito. Tô aqui concentrada em outra coisa, estou gostando muito do Ho Oponopono, né? Eu te amo, eu sinto muito, por favor, me perdoa e obrigada, né? Então, você repetindo esse mantra dentro de você,
você promove a liberação de muitas energias bloqueadas, né? E vai assim, realmente é uma oração, é um mantra, são palavras de poder, né? É uma técnica havaiana que são usadas. É isso que eu tô explicando, Androque. Te amo, sou grata, me perdoa, por favor, me perdoa e sinto muito, tá bom? E aí, o Joe Vitale, ele deu uma aula inteira sobre isso nessa semana, dentro do processo de coaching dele. E o que ele trouxe, assim, que para mim foi muito interessante sobre a técnica do Ho Oponopono, é que, na verdade, o Ho Oponopono não é uma coisa que você está falando para você e nem para alguém. É uma comunicação que você tem com o divino, sabe? Você fica repetindo para você mesmo, internamente ou falando em voz alta, tá bom? Depois você procura. Na verdade, Lilian, não é um curso de coach. Eu estou fazendo coaching, eu estou sendo coachee nesse caso, tá? Eu estou aprendendo com ele. Na verdade, você não precisa saber se funcionou racionalmente, Thalita. Você simplesmente vai sentir uma liberação de energia muito grande. Muitas coisas começam a acontecer na sua vida de uma maneira diferente, sabe? Alguns medos vão sendo dissolvidos, culpas, porque a culpa é uma vibração muito baixa da nossa energia, sabe? Sinto muito, me perdoa, sou grata, te amo. Tudo bem, não tem problema. Ele diz que não tem problema você... Não, Androque, não é tipo um espiritismo, é uma prática espiritualista, no sentido de que você está entendendo que existe algo maior do que só você, né? Trabalhando, vamos dizer assim. Mas não é uma prática espírita, tá? Então, ele fala que você pode falar na ordem que você quiser essas 4 frases, tá bom? Te amo mesmo. Só que eu quando comecei a praticar o Ho Oponopono, eu achava que eu tinha que falar isso para alguém ou para mim. Mas na verdade, ele fala que você não deve botar para quem você quer. Você deve só pensar numa situação que você quer dissolver o bloqueio de energia e aí sim, só fazer as repetições constantes e quantas vezes você achar que está fazendo efeito para você em relação àquele item, aquele ponto que você pegou para desbloquear, tá bom? É uma técnica havaiana, Androque, tá? Ela é usada em algumas ilhas, né, havaianas, e o Joe Vitale, ele foi para lá e teve a experiência, e aí ele escreveu livros e tal, e ele tem mais de 10 anos que ele trabalha com isso, sabe? É muito bom, Marcelo. E a outra coisa que me perguntaram, alguém mais tem alguma dúvida sobre o Ho Oponopono? Ou seja, quando você levar lá a atenção para o seu corpo, né, e sentir que tem, você pode começar a praticar o Ho Oponopono, tá? Vai ajudar a liberar essa carga da energia também. Mas eu acho importante não sair só praticando o Ho Oponopono, tentar ouvir a mensagem que vem da sua emoção, porque ela tem uma mensagem, tá bom? A outra coisa que me perguntaram aí foi sobre a EFT. Eu acho a EFT milagroso. A EFT mudou a minha vida, sabe? Assim, a gente acha que pode já ter chegado no ponto bom da vida. Limite Zero. Foi o primeiro livro que ele escreveu para falar sobre o Ho Oponopono. E agora ele falou que ele escreveu um outro livro, acho que é Zero. Puxa, eu esqueci o nome. Mas buscando lá em Joe Vitale, Ho Oponopono deve vir, né? Ele falou que ele botou a experiência dele com 10 anos usando e aplicando, né, ensinando pessoas a usarem o Ho Oponopono. Então deve ser lindo. Eu ainda não li esse livro, mas ele estava indicando esse livro na aula de terça-feira. Hoje é quarta, né? Não, hoje é quinta. Tá certo, na aula de terça-feira. Na aula de ontem. Então, gente, outra forma, né? Alguém falou do Japamala. Eu também uso o Japamala. EFT é uma técnica que se chama Emotional Freedom Technique, ok? O EFT me libertou da síndrome do pânico. Muito legal, e liberta mesmo. Olha, gente, eu não vou falar agora, isso aí seria um outro scope, mas se vocês querem conhecer, sim, eu ganhei do meu mestre agora no Retiro do Silêncio, do Marco Schultz. Ele já tinha me dado um de 2008,
E aí agora eu ganhei esse novo. Lindo, lindo, né, Olivia? A EFT é uma técnica poderosíssima, sabe? De desbloqueio de emoções, né? Que vai nessa mesma linha do que eu tô falando aqui agora, sabe? De você, quando tem uma emoção, é uma energia bloqueada. Então, quando você libera essa energia, tudo muda na sua vida, certo? O EFT eu recomendo 2 pessoas aqui no Brasil, né? Que são as que eu conheço, eu não estou dizendo que é o que é melhor ou não, mas que são as que eu conheço, e uma, inclusive, foi com quem? É Marco Schultz. É um peregrino mestre de yoga maravilhoso. O site do Marco Schultz é simplesmente yoga.com.br. O trabalho dele é espetacular. Eu fiz minha formação com ele, uma formação com ele em 2008, e recentemente eu fui no retiro de silêncio com ele e ganhei esse japamala. Então, gente, EFT eu indico aqui no Brasil, né? Tem o André Lima, que é muito conhecido, e a Ariana Schlesser, que também é uma querida, a querida do site tudoenergia.com.br. Então, gente, olha, dicas de montes para vocês lidarem com as emoções, né? Japamala, Neuza, é como se fosse um terço. É a Ariana Schlesser, é ela que eu tô falando. Né? Não sei se eu falo o nome dela certo, mas é isso. Foi com ela que eu aprendi a técnica da EFT, né? E recomendo muito o trabalho dela, quem quer assim realmente tirar da frente, tá bom? A acupuntura com a super ajuda também é uma super ajuda para reequilibrar. Qualquer coisa que você desbloqueie energia, você vai estar ajudando. Isso, tá bom? Então é isso, gente. Grande beijo, boa noite e até amanhã.